Quero te dar as boas-vindas para essa palestra. Esse material destina-se inicialmente para a questão dos alunos de missão urbana do Seminário Presbiteriano Brasil Central, mas eu sinto feliz em que você esteja participando, porque nós estamos refletindo sobre os desafios da igreja para a cidade. E eu queria convidar você a refletir conosco sobre isso. Nós trabalhamos até aqui 5 pontos sobre os desafios. Falamos da liturgos, da oração, a igreja como fazendo a liturgia de Deus na terra. Falamos do querigma, a pregação, o anúncio da salvação que há em Cristo Jesus, né? Salvação pela graça. Falamos da diaconia, que é esse aspecto comunitário que você tem que cuidar, misericórdia, justiça, como você pode fazer tudo isso aí. A igreja tem esse grande desafio de cuidar dos grupos mais vulneráveis, do órfão, do estrangeiro, da viúva, dos marginalizados, das pessoas desempregadas, das pessoas periféricas, das pessoas que não têm acesso ao mundo virtual e aos recursos. Falamos também da dimensão do desafio coinônico, desafio da coinonia, da igreja cuidando das pessoas, nutrindo as pessoas, rompendo o isolamento e a solidão que tantas vezes é presente na cidade, né? E entramos também no 5º ponto sobre o oikos, que é o desafio da igreja para a cidade, que é o desafio da sustentabilidade. Nós precisamos pensar em como nós podemos proteger a cidade, do meio ambiente, da questão da poluição, na questão da infraestrutura, na questão da beleza da cidade e assim por diante. Nós precisamos influenciar essa forma de pensar. Se você quiser assistir as palestras anteriores, elas estão disponíveis aí na internet. E por último, falamos sobre vamos entrar agora na polis, a questão da politicidade, o desafio da igreja na política. E é um tema bem controvertido, por quê? Porque, para começar, o termo política gera arrepios em algumas pessoas. Quando se fala de política, as pessoas muitas vezes pensam em alguma coisa que a igreja não deve se meter. Aliás, não é assim que a gente fala muitas vezes? Ora, todo mundo que vai para a política se torna corrupto. Esse é um discurso presente nas igrejas evangélicas, na sua boa parte, né? Um outro discurso que a gente tem é o seguinte: toda pessoa que vai para a política se corrompe, porque a política, na sua estrutura, ela é má. Então, nós defendemos que ela é ruim e defendemos que quem vai para lá adoece, né? E, portanto, política e religião não podem se mesclar. Se mescla, há uma adulteração. E esse pensamento está muito forte na igreja evangélica brasileira e muitos setores da igreja evangélica brasileira. E esse tema nunca foi muito fácil para a nossa igreja nacional. Por quê? Porque, de um lado, você tem razões para pensar da forma como você pensa. Você tem, por exemplo, um grupo de evangélicos que formou a chamada bancada evangélica com um absoluto despreparo, com uma abordagem oportunista, utilitarista, fisiologista, olhando para o Estado como em busca do poder e do que o Estado pode dar para essas pessoas, né? São pessoas que não conseguem entender aquilo que John Kennedy falava na década de 60, quando ele disse assim: não olhe para o Brasil, não olhe para o país, pensando no que o país pode dar para você, mas olhe para o país pensando no que você pode dar para o país. Então, não são pessoas que entram na política por causa de uma vocação. Elas entram por causa do oportunismo. E pior ainda, igrejas neopentecostais que têm uma força muito grande sobre os votos de curral fazem ainda pior. O diretor-presidente chega e diz: você deve votar nesse candidato. E não votar nesse candidato significa insubmissão e desobediência. Portanto, um grave pecado no contexto pentecostal. Então, se as pessoas não votarem nesse candidato, essas pessoas elas estão desrespeitando, elas estão sendo desobedientes, estão sendo insubmissas ao pastor. E nenhum membro da igreja, dessas determinadas igrejas, quer enfrentar essa fúria aí, o pecado grave que isso representa. Então, o que acontece? Você tem aí um grupo de pessoas muito despreparadas. Um grupo de pessoas entrando na política apenas por indicação, não tem nenhuma compreensão da ciência política, não estuda, não tem fundamentação teórica sobre a questão da política e tem uma reflexão muito pobre. O Brasil,
A igreja brasileira tem uma reflexão muito pobre sobre isso. Alguns caras se aventuraram para caminhar nesse assunto, sofrendo muitas críticas. Um deles foi Robson Cavalcante, cientista político da Universidade Federal do Pernambuco, que já é falecido. E Robson Cavalcante escreveu um livro muito interessante chamado Cristianismo e Política. Se você se interessa por esse tema, vale a pena lê-lo. Existe um outro texto que ajuda a entender o pano de fundo, eu vou tocar nele, do Antônio Gouveia Mendonça, chamado Celeste por Vir. Você pode também acessar os textos do Paul Freston, na Ultimato, publica muito texto dele que faz a reflexão. Paul Freston já não mora mais no Brasil, mas ele é um cara que trabalha muito isso aí. E tem um livro o meu livro, O Império Gnóstico Contra-Ataca, que eu falo que o gnosticismo influenciou profundamente o pensamento cristão evangélico no Brasil, a tal forma de que nós temos hoje uma teologia que não é uma teologia bíblica e nem cristã, muito menos reformada, ela é uma teologia gnóstica. Gnóstica. Por quê? Porque nós temos um desprezo pelo ser social, um desprezo pela materialidade, pelo corpo, corporeidade, e temos um desprezo pelo político. Né? Então, eu quero entender com vocês um pouquinho. Então, de um lado, você tem um grupo que defende a inserção política, mas defende essa inserção política para oportunismo. E, de outro lado, você tem a igreja histórica, das quais eu faço parte, a igreja presbiteriana, que não quer entrar nunca nessas questões. Ela não quer nunca participar disso, e eu entendo de parte porque isso acontece. Porque nós temos o que Antônio Gouveia Mendonça chama de um protestantismo de missão. Quando os missionários vieram para o Brasil, eles estavam preocupados em pregar o evangelho. Preocupação absolutamente legítima. E o contexto do Brasil era um contexto monárquico, né? Nós tínhamos monarquia. Quando Ashbel Green Simon, o primeiro missionário presbiteriano, chegou aqui, no Rio de Janeiro, em 1859, ele, na verdade, pegou uma monarquia. Né? Então, os missionários que vieram para cá, para trabalhar, os congregacionais, Robert Kehler e outros pentecostais, todos eles lidaram com a monarquia. Isso era alguma coisa muito complicada. Por quê? Porque se eles tocassem em questões sociais ou políticas, eles seriam mandados embora. E eles sabiam disso. E eles não queriam que a obra e o ministério deles sofresse nenhum problema. Então, eles não tocavam nessas questões sensíveis da justiça social e da política. Para você ter uma ideia, Ashbel Green Simon, no diário dele, ele estava no auge aqui da discussão da escravatura, uma única menção, ele faz uma menção louvável no diário dele, dizendo da situação degradante dos escravos no Brasil. Ele estava assustado com o que ele via aqui no Brasil. E os Estados Unidos também tinham passado já por grandes problemas com a questão da escravatura. Mas percebe só o que acontece? As pessoas se afastaram da discussão política. Por quê? Porque eles queriam pregar o evangelho. Então, nós herdamos isso deles. Eles diziam, não, a nossa igreja, o negócio é pregar. Nossa igreja, o negócio é anunciar Jesus. Corretíssimo. Eu não quero censurar os missionários porque eles fizeram isso. Porque eu acho que, estando no contexto deles, muito provavelmente eu teria feito o mesmo. O problema é que isso gerou para nós uma dificuldade numa teologia política, numa reflexão sobre a política. Tá? Quando você vai para a história da reforma, você percebe uma coisa diferente. Os reformadores, e o protestantismo em muitos outros lugares do mundo também, os reformadores foram sempre homens muito envolvidos com a questão política. Preste atenção, por exemplo, na história de Lutero. Estude um pouquinho de Lutero para você ver como Lutero lidava com a questão da nobreza, a questão dos conflitos. Lutero só não morreu porque ele era muito aliado ao poder daquela época na Alemanha, que o protegia. Caso contrário, a força católica no mundo teria executado Lutero. Ele teria morrido na Dieta de Worms, por exemplo, em 1521, se ele não tivesse a proteção do Estado e do relacionamento bom que ele mantinha com o Estado, ele não teria sobrevivido. A mesma coisa acontece com Calvino. João Calvino foi para Genebra, a base dele era uma cidadezinha pequena, 26 mil habitantes, tá certo, é uma cidade pequena. Mas uma coisa interessante é que Calvino começou a influenciar profundamente as decisões da cidade. Ele era o pastor da cidade. Ele influenciava as decisões. E na educação, para vocês terem uma ideia, Calvino foi revolucionário, foi o primeiro cara a colocar meninos e meninas numa mesma sala de aula, homens e mulheres. E isso até então não existia.
Isso era uma revolução. E em muitas outras áreas da educação, da política, Calvino influenciou profundamente. E os calvinistas na história sempre estiveram muito envolvidos com isso aí, né? E quando você vai para a história do protestantismo no mundo, você vai ver quantos homens protestantes lidaram com essa questão. A gente pode citar aí William Wilberforce, que influenciou a questão da escravatura no Brasil. Você pode citar, por exemplo, a Martin Luther King Jr., você pode citar Desmond Tutu, pastores, né? William Wilberforce era um parlamentar, né, inglês, então que entraram nessa questão por causa de alguns aspectos da sociedade que precisavam exatamente de uma inserção política forte, e esses homens se debruçaram nessas questões para refletir sobre isso. Então, o pensamento da reforma não tem nada a ver com o pensamento da nossa igreja, historicamente falando, da igreja brasileira, né? Então, o que aconteceu com a igreja brasileira? Boa parte desse distanciamento político se deu com o fato desse protestantismo de missão, como eu já falei, né? Então, nós precisamos lutar contra esse antipoliticismo. Mas pensando na cidade, o que é que nós podemos fazer para a cidade? A igreja precisa aprender a ter uma reflexão, um pensar, uma discussão sobre como a cidade pode usar os seus recursos, como a cidade pode usar as suas autarquias para benefício público. Isso seria uma vocação da igreja. Entrar na missão política deveria ser não uma aventura de um cara que se lança ou que é lançado sem nenhum pressuposto nessa questão, mas deveria ser uma proposta da igreja de levantar um nome de uma pessoa que pudesse representar a igreja na sociedade. Para quê? Para o bem social, para o bem público, né? Então, nós precisamos aprender a trabalhar isso aí. Quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, nós vemos a mesma dimensão política, presente. Como é que José influenciou e salvou da morte milhares de pessoas no seu tempo? Claro, via política, tá? José foi alçado à posição ali do segundo, terceiro homem do Egito, a maior potência daquela época, e José exerceu o mandato e a vocação que ele tinha naquele momento da história. Você pode fazer críticas a algumas atitudes de integração de recursos e tudo, e da forma como José fez, do acúmulo dos bens ali de Faraó, mas isso é uma crítica pontual que você faz, mas a influência de José foi sempre influência política. Daniel também influencia profundamente a política na medida em que ele se insere nisso tudo aí e que ele se mescla nesse contexto para poder ajudar as pessoas e para poder manifestar a glória de Deus no meio de um povo ateu, de uma sociedade pagã, e influenciando o pensamento. Sem nenhuma dificuldade, eles lidavam bem com essa questão aí e trabalhavam esse ponto de uma forma bem profunda. Então, quando você vai para a Bíblia Sagrada, você percebe essa visão política muito forte da igreja, da Bíblia, dos homens de Deus, mesclando-se com a política para socorrer pessoas necessitadas. Um exemplo muito claro que você vai encontrar na Bíblia, você vai encontrar Obadias, que foi mordomo de Acabe. Acabe foi um dos piores reis da história de Israel, um homem absolutamente perverso. Ele e Jezabel criaram um sistema religioso horrível, centrado em Baalins, em Astarotes e assim por diante. Mas a Bíblia diz que Obadias temia muito o Senhor. O que Obadias fez? Obadias pegou 100 homens, 100 profetas de Yahvé e colocou numa caverna. Olha que loucura do cara. E levava pão e água para manter esses caras dentro da caverna, para eles não morrerem de fome. Alguém poderia ver ele saindo, alguém poderia denunciá-lo, ele corria risco de todos os lados para poder fazer isso. Entretanto, ele foi e ele influenciou esse momento político da história de Israel. Um outro cara esquecido também, um cara chamado Ebed-Meleque, que estava na época de Zedequias, e ele protegeu Jeremias profundamente. Esse homem, ele era um etíope, eunuco, portanto um cara
que não tinha muito a oferecer. Entretanto, ele foi um cara que protegeu Jeremias, foi lá no rei, dizer: rei, o senhor não pode deixar Jeremias nessa cisterna onde vocês colocaram, ele vai morrer, ele é um homem velho, não pode fazer isso não. E o rei aqueceu, o rei era muito jovem. Lembra que Zedequias entrou com 21 anos e com 11 anos depois, portanto 32 anos de idade, ele já estava sendo levado exilado para a Babilônia depois de ter os seus olhos perfurados. Então, meus queridos, é muito importante pensar de como muitas vezes estar no contexto, no ambiente político pode abençoar os recursos, o dinheiro público, os impostos que são recolhidos, e essa coisa nós precisamos de homens que pensem. Eu penso muito nessa vocação política, Eu tenho alguma dificuldade para pensar em pastores políticos, né? Pastores que envolvem na política, abandono o chamado da pregação para a política. Eu tenho algumas dificuldades, embora também não condene isso aí, não. Tenho algumas dificuldades pessoais. Uma vez alguém me perguntou num programa de rádio aqui em Anápolis por que eu não me candidatava a vereador. Eu disse: eu acho que quando eu me torno um cara vinculado a um determinado partido, eu perco a capacidade de julgamento e eu perco a minha dimensão profética. E por isso eu não me interesso muito por essa questão política, porque eu acho que outras pessoas da igreja precisam ser levantadas, e outros homens sérios precisam ser levantados para essa ação política. Mas nós precisamos, na igreja, ter homens que sejam amparados pela igreja, protegidos pela igreja, que sejam treinados pela igreja para serem homens que tenham um coração político, né? O que nós podemos fazer a partir da política? Primeiro, estabelecer comunidade e infraestruturas em regiões de baixa renda. Isso é uma ação política. Hoje, quem faz isso é a igreja. E isso tem a ver com um outro aspecto que eu desenvolvi, que é o aspecto diaconal da igreja. A igreja cuidando, projetos sociais, uma série de coisas, mas se nós temos pessoas de Deus, com os recursos públicos do imposto que você paga, nós podemos ampliar esse leque e termos comunidades e uma infraestrutura maior para proteger populações de baixa renda. Nós também podemos, com os recursos do Estado, providenciar serviços sociais. Por exemplo, só um exemplo curioso como uma política é interessante. A Pastoral da Criança da Igreja Católica, ela tem um efeito gigantesco no Brasil. E não dá para criticar a Pastoral da Criança da Igreja Católica, porque o trabalho deles é excepcional. Mas quando você vai estudar a Pastoral da Criança, você descobre uma coisa curiosa que os protestantes não atentaram. A maioria, 90% dos recursos que entram ali na Pastoral da Criança não vem da Igreja Católica. Vem o quê? Dos recursos legais do Estado para o cuidado com isso no Brasil. E o leque católico vai para todas as dimensões. Você não tem isso na igreja. Por exemplo, a Visão Mundial, sozinha, contribuía mais, do ponto de vista financeiro, do que toda a Pastoral da Criança aqui no Brasil, né? Não estou falando da contribuição que vem do Estado, da contribuição que vinha da Igreja Católica, tá? A Visão Mundial sozinha fazia isso aí. Então, existem muitos cristãos generosos contribuindo aí com dinheiro, mas existe muito dinheiro disponível no Estado para a utilização e a providência desses serviços sociais. Nós precisamos também criar advocacia voltada para pessoas pobres, marginalizadas. Esse é um ato político que a gente vai também trabalhando e desenvolver organizações sociais no nível local, incluindo ativismo político, em conexão com todos os níveis de governo e assim cooperando no desenvolvimento econômico de uma comunidade. A igreja, portanto, encontra-se na cidade, a serviço da cidade, para abençoar a cidade. Portanto, se a igreja pretende ser relevante dentro de uma determinada cultura, ela precisa entender seu papel. O que nós estamos fazendo aqui nesse momento? Como influenciar os sistemas educacionais? Como fazer bom uso dos impostos? Como envolver esses sindicatos e conselhos? Que vai acontecer se nós não tivermos homens e mulheres preparados para essas autarquias? Então, sempre que tratamos desse assunto, surgem algumas perguntas como, primeiro, é possível conciliar profetismo, sacerdócio, ministério público e participação política? Essa é a questão para a gente poder resolver. Segundo, qual instrumental pode ser aplicado para o maior envolvimento na esfera governamental? Terceiro, como aplicar os princípios da palavra em um contexto pagão sem transformar a ética em algo intimista, personalista e sexista? Paul Frost fala o seguinte:
A guerra espiritual, como entendida atualmente, joga para um nível místico coisas que devem ser enfrentadas eticamente. Portanto, ele está trazendo os olhos aqui para a gente poder pensar nesse aspecto da politicidade, né? A Harvey Cox, um teólogo liberal, nos anos 70, ele já chamou atenção para uma chamada teologia da revolução ou teologia da política, né? A gente sabe o que pode acontecer com a teologia da política quando ela é mal empregada. A teologia da libertação está aí para todos nós aprendermos a lição, né? Mas ele diverte o perigo, que o perigo seria de atribuir sacralidade e atitudes de governos, atitudes e governos ditatoriais. Mas, por outro lado, ele reconhece que a teologia poderia levar os evangélicos a encarnar a consciência moral, um compromisso profético com oração e com espiritualidade integral. Então, toda teologia política precisa estabelecer 3 critérios fundamentais. Primeiro, reconhecer a participação política do ser humano em todas as instâncias da vida. Nós somos um ser político. Nós precisamos entender essa questão. Nós somos seres de politicidade. Não dá para negar essa própria humanidade nossa. Segunda coisa, nós precisamos assumir uma função crítica diante das atitudes do Estado. O governo não é neutro quando elabora suas leis e a igreja precisa assumir um papel de consciência do Estado. Isso é politicidade. Terceiro, a igreja precisa ser não apenas crítica, mas ela precisa ser criativa e dinâmica para a reconstrução de uma nova sociedade onde os valores de Deus estejam mais visivelmente discernidos. Eu não sei como superar essa dialética entre a politicidade fisiológica, das benesses e da sede do poder, com uma politicidade bonita que a igreja precisa construir. Mas se a gente não começar a falar desses assuntos, a refletir sobre esses assuntos, a gente não sabe como fazer. Como é que a igreja pode abençoar a cidade quando nós tratamos da questão da política? Esse é um aspecto extremamente importante que nós precisamos considerar. Nós somos colocados numa cidade, nós não somos apolíticos da própria natureza, seja ela comunitária ou pessoal, e nós precisamos aprender a lidar com os poderes com um olhar de Cristo. Como é que Cristo faria com os recursos, com os bens, com os impostos e com as autarquias sociais que nós temos. É muito bom ver homens de Deus exercendo bem o seu papel vocacional em funções tão relevantes. Tá? E vou terminar com o último exemplo. Já citei William Wilberforce. William Wilberforce foi um homem que teve um papel fundamental na história da igreja para transformar a escravatura aqui. Quando a princesa Isabel assinou o decreto da abolição da escravatura em 1888, 13 de maio de 1888, a gente, durante muito tempo, aprendeu nas escolas que ela era uma heroína. Na verdade, se você vai estudar a história, você percebe que ela assinou esse decreto da abolição da escravatura no meio de profunda crise. Porque, de um lado, os donos dos engenhos, os homens ricos, os fazendeiros, os empresários, eles não queriam acabar com a escravatura, por razões óbvias, por razões econômicas. A mão de obra barata que eles tinham de pessoas que eram escravizadas. Por outro lado, o que aconteceu? Isabel não tinha chance, ela não podia não assinar. Por quê? Porque o parlamento inglês, por causa de uma proposta que entrou no parlamento inglês por William Wilberforce, que não era um pastor, era um parlamentar, esse cara entrou numa proposta dizendo o seguinte, um motion lá no parlamento inglês: nós não vamos negociar com nenhum país que ainda tenha escravos. E essa discussão foi uma discussão muito longa, mas finalmente foi aprovada pelo parlamento inglês. Isso significaria o seguinte: o Brasil sofreria um embargo da maior potência econômica da época, que era a Inglaterra, dona de metade do mundo, literalmente. Seria como se os Estados Unidos hoje embargassem o Brasil. Dissesse, não negociamos mais com o Brasil. O que foi o que os Estados Unidos fez com Cuba e está fazendo com Venezuela agora também. Bloqueou, meus queridos. Aí você não tem acesso à tecnologia, você não tem acesso à pesquisa, você não tem acesso a nada. A bens de consumo e coisas que eram necessárias, máquinas, nada. Então, a princesa Isabel assinou, não porque ela estava encantada com a causa social dos escravos. Não estava nem aí para isso, não.
Mas ela assinou, sabe por quê? Porque um homem de Deus, inserido na política de um outro país, estava influenciando a política do nosso país. E nós sabemos os benefícios que isso aconteceu. Por quê? Porque foi rompido no Brasil uma das coisas mais vexatórias da história, que é a questão da escravatura. Que Deus nos dê uma capacidade de refletir, de pensar no papel da igreja dentro da cidade. E assim nós fechamos o nosso ciclo aqui dos desafios da igreja na missão urbana. Se você quiser acessar os materiais anteriores, você também pode ir lá atrás e entender um pouco mais desses desafios. Um grande abraço para você aí, Deus te abençoe. Fique na paz.